Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função média sys no Excel. É uma função de cálculo de média condicional. Existe a função média C, da qual eu já falei aqui no canal num vídeo. Ela calcula a média aritmética de uma determinada quantidade de dados baseando-se em uma única condição. No entanto, existe essa irmã dela, né, a média sys, que vai fazer a mesma coisa, calcular uma média aritmética, só que baseada em uma ou mais condições. Você pode definir uma condição ou pode definir mais de uma condição. Todas elas serão cumulativas, ou seja, todas precisam ser respeitadas para que o Excel então encontre a média dos valores estabelecidos dentro dessa função. Nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, eu tenho uma coluna para o nome das pessoas, né, uma para a idade, uma para o bairro e uma para a renda mensal. E aqui eu quero calcular a média de renda de algumas pessoas, só que não é a média de todas as pessoas, apenas de pessoas que se enquadram em determinado critério. O meu primeiro critério é um critério em texto, né, refere-se ao bairro Norte. Então eu coloquei dois bairros aqui para facilitar, né, o nosso cálculo aqui, já que a gente tem poucos dados. Eu quero a média de renda das pessoas que moram nesse bairro, bairro Norte. Um critério. Aqui a gente vai ter um critério também, só que numérico, dentro da função média sys. Maiores de 50 anos. Lembrando-se que eu vou calcular a renda, né, que se encontra aqui na coluna D, mas eu vou analisar os dados correspondentes a cada uma dessas rendas, que na verdade se encontram na coluna B, nesse segundo caso aqui, que é a idade. Aqui a gente tem uma comparação numérica, né? Aqui a gente vai comparar um texto exato, aqui a gente vai fazer uma comparação numérica de maior. E aqui a gente vai fazer uma comparação numérica de dois critérios. Então aqui entram dois critérios, que é justamente o propósito da função média sys. O cálculo de renda daqueles que têm entre 20 e 40 anos, ou seja, cuja idade é maior ou igual a 20 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 40, ou seja, que estão nessa faixa entre 20 e 40. São dois critérios aqui. E aqui a gente tem outros dois critérios, só que misturados. A gente tem um critério em texto, ou seja, a média de renda de quem mora no bairro Sul e, além de morar no bairro Sul, que tenha mais de 40 anos. Então, são dois critérios aqui. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, calcular a média de renda de todo mundo que mora no bairro Norte. Vamos lá, aqui dentro da célula G3, então, eu vou digitar igual, média sys, igual, né, obviamente, para abrir minha fórmula, média sys, abre parêntese, média sys com acento, tá? A média sys, ao contrário da sintaxe da média C, ela primeiro precisa do intervalo da média para depois a definição dos critérios. Na média C, assim como outras funções de testes condicionais, né, e de estatística, a gente tem, por exemplo, a função soma-cs e a função conte-cs. Elas também têm suas irmãs menores, né, a conte-c e a média C, e a soma-c, no caso, né, para calcular apenas com um critério. No caso de funções com um único critério, a gente geralmente tem o intervalo de critérios, depois a definição de critérios e em seguida o intervalo de cálculo. O que não acontece nessas funções que permitem mais critérios, como é o caso da função média sys, porque o Excel não sabe quantos critérios você vai estabelecer. Então o primeiro item que ele precisa saber é o intervalo da média. Então lembre-se muito disso, existe uma inversão de sintaxe entre a função média C e a função média sys. Na média sys nós precisamos do intervalo primeiro. O intervalo de média é justamente o intervalo que contém todos os dados numéricos que devem ser calculados. Ou seja, a minha intenção aqui é calcular a média da renda, né? Então é justamente o intervalo que contém as rendas que eu vou selecionar, o intervalo de média. Então vamos selecionar aqui todo o nosso intervalo de renda que vai de D2 até D20. Obviamente você pode selecionar a coluna inteira clicando aqui em cima no D, mas preste bastante atenção que se você selecionar a coluna inteira, todos os números que estiverem contidos nessa coluna serão levados em consideração, inclusive números que talvez não façam parte necessariamente do seu intervalo de dados aqui, tudo bem? Ponto e vírgula então, D2 até D20, que é o meu intervalo de média, e agora eu tenho o intervalo de critérios 1. Né, que seria o meu primeiro critério, onde está o intervalo, né, que contém o meu critério que eu vou definir depois. O meu critério é que seja o bairro Norte, né? Então aqui eu vou selecionar todos os bairros, ok? Lembrando-se sempre de que se você selecionou o intervalo aqui, na média, você precisa selecionar também o intervalo correspondente no intervalo de critérios. Você não pode selecionar a coluna inteira
né, para definir o seu intervalo de média, depois pegar um pedaço do intervalo, tudo bem? Porque senão vai dar um errinho ali no Excel, já que a quantidade de células não bate. A gente está lidando com células relacionadas, né? Então a C2 tem que estar relacionada com a D2, a C3 com a D3 e assim por diante. Então os intervalos precisam conter a mesma quantidade de células. Ponto e vírgula agora e a gente vai definir o nosso primeiro critério, que no caso seria o bairro norte. No caso de texto, a gente tem duas opções para fazer aqui. Eu vou digitar o texto fixo na fórmula. Para esse caso, eu preciso digitar esse texto entre aspas. Então, o meu critério é, aspas aqui, norte. Ok? Opa, norte. Fecha aspas, fecha parêntese para a gente terminar a função, porque aqui a gente tem um critério só. Tá? Daqui a pouco a gente vai mexer com mais critérios. Vamos dar um Enter, então. Então, a média de renda de todo mundo que mora no bairro norte é de 2063. Obviamente, como estamos lidando com dados contábeis aqui, a gente pode formatar essa célula com formato contábil, né? Então, formato de dinheiro, R$ 2.063. No entanto, a gente pode fazer um pouquinho diferente, tá? Aqui do lado eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de digitar norte diretamente na fórmula, eu vou fazer uma referência a essa célula onde está escrito norte, tá? Então, basicamente a sintaxe é a mesma, tá? Média cis, abre parêntese, intervalo da média, no caso da renda, é o que a gente quer calcular, né? Ponto e vírgula, intervalo de critérios, no nosso caso continua sendo o bairro, e agora ponto e vírgula, e agora o critério dentro do bairro, ok? Então o critério 1, obviamente, faz relação com o intervalo de critérios número 1 também. Então o critério dentro desse que eu acabei de selecionar, que é o bairro. Ao invés de digitar norte, eu vou selecionar essa célula aqui, ó, F3, onde está escrito norte. Tá? Então, onde está escrito norte aqui. Obviamente, quando você faz uma referência a uma célula, você não pode colocá-la entre aspas. Tá? Então, ela vai ficar assim, ó, F3 mesmo, sem aspas. Se você for digitar ela, tem que digitar só F3 mesmo. E aí é só fechar parênteses aqui e dar um Enter. Tudo bem? 2063. Aí eu vou formatar como formato contábil, beleza? E deixa eu só colocar uma bordinha aqui para ela ficar parecida com a do lado de cá. Note que se eu vier aqui, perceba que essa aqui está fazendo referência ao termo norte diretamente na fórmula. Já essa aqui faz referência à célula F3. Se eu vier na célula F3 e digitar sul, por exemplo, agora o Excel vai calcular para mim os dados da média de renda, né, da região do bairro sul, porque ele está pegando os dados que tiverem inscritos na célula F3. Obviamente, né, esse bairro ele precisa existir aqui dentro. Enquanto esse aqui continua com 2063, porque como você consegue perceber na barra de fórmulas, a gente continua tendo aqui o texto norte. É um texto fixo dentro da fórmula. Agora a gente vai calcular então para os maiores de 50 anos. Isso aqui é um cálculo numérico, né, dentro da função média cis. A sintaxe é a mesma, né, média cis, abre parêntese aqui. E o intervalo de média continua sendo o mesmo também, porque a gente está lidando com a renda, né? Ponto e vírgula. Agora o intervalo de critérios é a idade, então a gente está mexendo com maiores de 50. Então a gente vai selecionar aqui, ó, tá? A coluna das idades, de B2 até B20. Ponto e vírgula. Dentro da idade, o que eu quero? Eu quero apenas os maiores de 50 anos. Se eu quisesse uma idade específica, bastaria digitar a idade aqui, assim como eu fiz no exemplo anterior com o texto. Tá? Então eu digitaria uma idade específica aqui e só ela seria levada em conta. Mas não, eu quero maiores de 50, então aqui existe uma condição matemática. Essa condição ela precisa vir entre aspas, tudo bem? Então você vai digitar aspas duplas, não são dois apóstrofos, ok? E agora a gente vai definir para o Excel que a nossa condição é maior que o 50. Então a gente vai digitar o sinal de maior e o número 50. E vamos fechar aspas aqui. E finalizamos, né? Porque a gente só tem uma condição aqui. Fecha parêntese e vamos dar um Enter. Então, a média de renda dos maiores, aqui no caso a gente já teve um número decimal muito grande aqui, né? 1983,33. A gente pode formatar, a gente pode diminuir as casas decimais, tá? Aqui no botãozinho diminuir casas decimais do grupo número, ou então já formatar diretamente aqui como número contábil, né? Fazendo com que o Excel reconheça isso aqui como dinheiro, né? Formato contábil, numérico contábil, e arredonde as casas decimais aqui quando for necessário arredondar, mas principalmente para que ele faça com que haja apenas duas casas decimais.
Então, entre os maiores de 50 anos, a renda é de 1983,33, a renda média. Veja que eu coloquei só os maiores de 50, tá? Eu coloquei sinal de maior 50. Ou seja, quem tem 50 anos não entra na conta. Não sei se eu tenho alguém aqui com 50, não tem ninguém com 50 anos aqui. Mas se tivesse alguém com 50 anos... Ah, não, tem sim, ó, tem alguém com 50 anos aqui sim. Então a Paula, ela não entra na conta. A renda da Paula não entrou na conta, porque são apenas os maiores, não são maiores ou iguais. Aqui sim a gente vai ter uma pequena diferença, porque entre os 20 e 40 anos, a gente precisa de dois critérios. Então vamos lá. Igual, média, CES, abre parêntese, o intervalo de média continua sempre sendo a renda, ponto e vírgula, agora os critérios continuam sendo a idade, ponto e vírgula, e agora vem uma coisa interessante, porque entre 20 e 40, então a gente tem que estabelecer dois critérios, como eu disse, entre aspas também. Então tem que ser maior ou igual a 20, porque 20 tem que entrar. Quem tem 20 anos precisa entrar dentro desse cálculo. Tá? Então você vai digitar maior ou igual, o sinal de maior ou igual no Excel é justamente maior igual, tá? Sem espaço, tudo junto. Maior ou igual a 20 e fecha aspas aqui. E agora, como eu defino o segundo critério? Fazendo a mesma coisa, ponto e vírgula, agora a gente vai para o intervalo critérios número 2. Qual é o intervalo de critério número 2? O mesmo, a idade também. Então vamos selecionar a idade de novo, B2 até B20, é o segundo critério, ponto e vírgula. E agora a nossa segunda condição, também entre aspas, é que seja até 40 anos, ou seja, que tenha até 40. Ou seja, a idade precisa ser menor ou igual a 40, porque o 40 também precisa entrar. Então a gente vai digitar sinal de menor ou igual 40, fechou aspas aqui, e fechou parêntese porque eu não tenho mais critérios. Se eu tivesse mais, eu ia colocando mais aí. 2, 3, 4, 5 critérios diferentes aí. Lembrando sempre que a média CES vai analisar todos eles e apenas fazer a média dos números que correspondem a todos esses critérios, tá? Não é um ou outro. Vamos dar um Enter aqui. Então, a média, vamos colocar formato numérico aqui, de quem tem entre 20 e 40 anos é de R$ 2.295. E aqui a gente vai fazer, então, uma condição em texto e uma condição numérica, utilizando dois critérios também. Então, vamos lá. Igual média CES, abre parêntese, opa. O intervalo de média continua sendo a renda, é o que a gente está calculando sempre, ponto e vírgula. Primeiro critério, Sul, que mora no bairro Sul. Então, eu vou selecionar todos os meus dados relacionados ao bairro, né? C2 a C20, ponto e vírgula. E agora o critério relacionado a esse intervalo. Então aqui eu vou digitar Sul, tá? Então eu vou selecionar, vou colocar aspas aqui, digitar Sul. Se você quiser referenciar, você pode referenciar assim como a gente fez aqui nesse exemplo de cima. Então colocar uma célula específica onde você vai digitar o bairro. Então, às vezes você quer mudar entre sul e norte, você vai digitar o sul ou norte numa determinada célula, você referencia esse item aqui, esse critério, àquela célula específica, e aí assim que você for mudando ela, o resultado também vai mudando. Lembrando que no caso de célula, você não pode usar aspas. Beleza, esse é o meu primeiro critério. Ponto e vírgula, agora eu tenho um segundo critério para ser analisado. A idade tem que ser maior ou igual... Não, só maior, né? Só maior de 40, ou seja, 40 não entra. Agora o meu intervalo é outro, tá? Então o meu intervalo é o de idade. Então eu vou selecionar aqui as idades, ponto e vírgula. E agora o critério das idades. Então abro aspas aqui, maior que 40. Sinal de maior, número 40. Fecho aspas e fecho parênteses. Se eu tivesse mais condições, era só colocando ponto e vírgula, condição 3, ponto e vírgula, condição 4, ponto e vírgula, e assim por diante. Vamos dar um Enter aqui. Beleza, 1603. Vou formatar como formato contábil aqui. Então, a média de renda entre os moradores do bairro Sul que tem mais de 40 anos é de 1.603,33. Vamos fazer uma coisa mais bacana ainda? Eu acabei tendo essa ideia agora, não estava prevista no início do vídeo, mas acabei tendo a ideia agora. Deixa eu só passar essas células aqui, só fazer uma cópia com o pincel de formatação para manter a mesma formatação. Aqui a gente vai utilizar dois critérios, tá? Só que esses dois critérios serão em texto. Deixa eu só mesclar e centralizar aqui. Então eu vou digitar duas idades aqui, ok? Então aqui a gente tem entre 20 e 40, certo? Então eu vou digitar 20 aqui e 40 desse lado. Centralizar aqui para ficar mais bonitinho. E aqui eu vou calcular, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Dois critérios, entre 20 e 40 anos. Só que eu não quero entre 20 e 40 apenas, eu quero fazer de forma dinâmica. Então eu vou digitar a idade inicial aqui e a idade final aqui. E aí eu quero que o Excel calcule a média para mim.
Então vamos lá? Igual média Cs, aqui é um pouquinho diferente, você vai ver só. Intervalo de média continua sendo a renda, tudo bem, ponto e vírgula. Intervalo de critérios agora é a idade, então a idade aqui, vamos selecionar todas as idades, ponto e vírgula. E o critério número 1, qual que é o critério número 1? O critério número 1 é que seja maior, né, do que maior ou igual a 20, no caso que seria meu primeiro número aqui, ele está escondidinho, mas é aqui, né, na célula F11. Só que você tem que lembrar que quando a gente vai definir esses critérios dentro do Excel, a gente usa aspas, né? Então a gente vai digitar aspas aqui, maior ou igual a F11. Só que F11 é uma célula referenciada, ou seja, ela não pode estar dentro de aspas duplas. Como é que eu vou fazer uma referência aqui para F11? Se eu digitar F11 aqui, o Excel não chega nem a colorir ela, porque quando o Excel faz uma referência a uma célula, ela fica colorida dentro da nossa fórmula, né? Como você pode ver aqui nos intervalos. O Excel não está fazendo nenhuma referência aqui. A gente vê que F11, na verdade, para ele, vai ser como uma comparação de texto. Como é que a gente vai fazer nesse caso, então? Bom, esse maior ou igual, ele precisa ser uma comparação em texto, então ele tem que ficar como texto. Olha só que interessante, aqui a gente vai fechar aspas, tá joia? Para isso aqui ficar como texto. E agora a gente vai usar um recurso que a gente chama de concatenação no Excel, ou seja, juntar um item com outro. Seja dois itens de texto, seja dois itens de referência, ou um item de texto e referência, que é o nosso caso. Aqui a gente tem um item de texto, a comparação numérica. Perceba que o critério 1 ainda está válido, ainda está ativo aqui, está negrito, tá vendo? A gente não saiu dele ainda. Para concatenar, a gente vai utilizar o sinal do e-comercial no Excel, tá? Então o e-comercial ele faz a concatenação, a junção de uma coisa com a outra. Agora a gente vai utilizar o F11, tá? Então a gente vai digitar aqui, por exemplo, F11. Tá vendo que ficou coloridinho agora? Ficou roxo, inclusive o Excel botou a minha seleção aqui dentro, ó. Você não consegue ver porque está aberto, mas a minha seleção aqui está aqui dentro, tá vendo? Do F11, roxinho. Agora o Excel reconheceu sim a F11 como uma referência e não como um texto. Tudo ainda está dentro do critério 1, perceba? Tudo está dentro do critério 1. Agora a gente vai dar um ponto e vírgula e a gente vai para o critério 2. Qual é o critério 2? A mesma coisa, a idade. A gente está mexendo com a idade ainda. Então, idade, vamos selecionar aqui de B2 até B20, ponto e vírgula. E o nosso segundo critério também vai ser o mesmo, né? Então, o mesmo não, desculpa. A gente vai utilizar a mesma sintaxe, mas vai mudar aqui no caso os parâmetros de configuração, de comparação, né? Abre aspas, a gente vai digitar um texto agora. Ele precisa ser menor ou igual a 40. O 40, ele está aqui na minha célula F12, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa, só trocando o sinal, claro. Menor ou igual. E esse trecho em texto, ele precisa parar aqui. Então vamos fechar aspas aqui. E agora a gente precisa juntar esse texto com a minha célula de referência. Então vamos lá colocar um e-comercial e agora então F12. Agora o Excel coloriu a minha F12 aqui verdinho, né? F12. E vamos então, finalizamos por aqui, são apenas dois critérios, vamos fechar parêntese aqui e dar um Enter. Agora eu tenho aqui média de 2.295, deixa eu só centralizar aqui para deixar bonitinho. Você percebe que é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve aqui, ó, entre 20 e 40, só que a gente utilizou o 20 e 40 dentro da fórmula. Aqui a gente utilizou referência, ou seja, F11 e F12, porque a gente tem o 20 digitado e o 40 aqui. Olha o que acontece quando a gente vai fazer uma média diferente, por exemplo, entre quem tem 25 e 50 anos. Olha que bacana então, o Excel ele não está reconhecendo os números pelos termos 25 e 50, mas sim pelos termos que estão digitados em F11 e F12. Conforme eu mudo aqui a minha faixa etária, então a minha média aritmética também muda baseando-se nos números que eu digitar aqui dentro. Fica bem bacana para fazer comparações desse tipo aqui quando são comparações numéricas, né? Eu poderia também colocar um outro critério aqui dentro, um terceiro critério sobre o bairro, né? Então, bairro sul, bairro norte. Então, eu vou digitar aqui embaixo o nome do bairro, sul ou norte. Então, eu utilizo essa minha outra célula aqui, F13, e defino um parâmetro, a mesma coisa que eu fiz. Só que aí, no caso, eu não vou precisar fazer comparação numérica, eu simplesmente vou referenciar a célula F13 aqui, que é o bairro, né? Não existe aqui, nesse caso de texto, uma comparação maior ou menor. Então, eu simplesmente vou referenciar a célula F13. O que tiver digitar, é claro que nesse caso a gente vai precisar referenciar a coluna do bairro, não a coluna de idade, né?
Mas é isso, existem inúmeras possibilidades dentro da função média-C, você pode inclusive utilizar ela em conjunto com outras funções, aninhada com outras funções inclusive de teste, por exemplo, se aqui se ela retornar algum erro de divisão por zero, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre tratamento de erros com a função se-erro, que pode ser muito útil aqui no caso das funções de média, já que elas mexem com divisão. Mas aí você pode adaptar para a sua planilha da maneira como você achar mais adequado, tá joia? Bom, espero que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida ou algo para acrescentar esse vídeo, alguma dica interessante, alguma coisa que você ache relevante, fique à vontade aí nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo para a gente aprender um pouquinho mais sobre Excel. Até mais então, valeu, abraço!